Olá, futuros servidores do município de Fonte Boa, no estado do Amazonas. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Creia que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade. Quem crê, diga amém. Vamos aqui para a correção do RJU de vocês aí, futuros servidores de Fonte Boa, que é a lei número 8. Olha só, hein? Lei número 8 de 92, número 8 de 92, que trata aí do regime jurídico único dos servidores de Fonte Boa, no Amazonas. Sem mais delongas, essas questões todas foram elaboradas por mim, estilo de banca, e vamos corrigir aqui, tenha a legislação do lado. A questão 1, vamos ver aqui, sem mais delongas, vamos ver o que fala na questão número 1. A questão 1, ela traz a seguinte redação. A questão refere-se à lei número 8 de 92, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Fonte Boa, reversão E. Então, veja bem, o que ele quer aqui nessa questão é justamente tratar sobre a reversão. Primeira coisa que você tem que entender que a reversão é uma forma de provimento. Marque ali questão sonhada, é um tema recorrente em concurso público, o artigo 9º da sua lei. Marque lá, diz assim: os cargos serão providos por... Professor, o que são formas de provimento? Como o próprio nome diz, forma de provimento é forma de prover, forma de ocupar um cargo que está vago. Então, imagina um cargo vago e ele será ocupado, será provido pelas formas de provimento, tá? Formas de provimento. E o artigo 9º se encarrega de trazer as formas de provimento, que é a nomeação, a promoção, as transferências, reintegração, reversão e aproveitamento. Preste atenção no que eu vou lhe falar. É muito importante, dever de casa, você ler o que é nomeação, você ler o que é promoção, o que aí são as transferências, a reintegração, a reversão e o aproveitamento. Esta questão pontualmente trouxe a reversão. Vamos ver o que é a reversão. Mas já está dito aí o dever de casa para você ficar atento a todas essas formas de provimento, tá? Então, vamos analisar o artigo 46. O artigo 46, ele trata do tema reversão. Reversão é o reingresso do aposentado no serviço público municipal após verificação em processo de que não subsistem motivos determinantes da aposentadoria. Vamos pensar aqui. Imagine um determinado servidor do município de Fonte Boa, determinado servidor A, e por alguma razão ele foi aposentado por invalidez. Alguma razão, um problema, por exemplo, de coração, um problema de hérnia de disco, sei lá, algo que deixou ele incapacitado. Por quê? Porque nós sabemos que existe uma outra forma de provimento. Verifique aí no artigo 61, que é a readaptação, que diz assim, o artigo 61 sobre o tema readaptação. Readaptação são as investiduras do funcionário em cargo ou função mais compatível com a sua capacidade física ou intelectual e vocação. Então, imagine esse servidor mesmo que eu dei de exemplo, que ele está com problema de coração, ou que ele está até com uma hérnia de disco. Regra geral, a administração vai tentar readaptar. O que seria, professor, a administração tentar readaptar? Colocar ele num cargo mais compatível. Colocar esse servidor num cargo mais compatível com a sua limitação, seja a sua limitação na capacidade física ou intelectual e vocação. Tá? Agora, preste atenção no que eu vou lhe falar. O que é? Só que essa questão ela trata da reversão. Então, imagine, mais uma vez, esse servidor A, que não foi possível readaptá-lo. Não foi possível readaptá-lo. E pelo fato de não ter sido possível readaptá-lo, o que aconteceu? Ele foi aposentado por invalidez. Esse servidor, ele foi aposentado por invalidez. Aposentado por invalidez. Bem, se ele foi aposentado por invalidez, né, disse o quê? Categoricamente, disse que ele está, olha só, se ele foi aposentado por invalidez, o que nós chegamos na conclusão? Vamos chegar à conclusão que ele está
justamente na inatividade. Tá? Se ele foi aposentado por invalidez, dizemos que ele está na inatividade. Só para deixar bem claro para você logo esse tema, quando se fala um servidor na inatividade, são dois tipos de servidores que estão na inatividade. Tanto é que o servidor que está na inatividade, ele não recebe nem vencimento e nem remuneração. Isso é interessante, vai anotando aí. O servidor que está na inatividade, ele não recebe nem vencimento nem remuneração. Ele recebe o quê? Ele recebe proventos. O servidor que está na inatividade recebe proventos, tá? Muito bem. E aí, olha só que é interessante. Quais são os dois tipos de servidores que estão na inatividade? Os aposentados, que nós acabamos de falar. Então, aposentado, poderemos falar categoricamente que ele está na inatividade. E também aqueles servidores que estão em disponibilidade. Professor, o que seria os servidores em disponibilidade? Só para eu entender aqui para a minha prova. É aqueles que estão, tá? Na inatividade, são aqueles, pense assim, que estão em casa sem trabalhar e recebendo. Ah, professor, quero ser esse servidor. Não, mas não é assim também, do nada. Ah, eu quero ser colocado em disponibilidade. Não. Imagine um servidor que, por exemplo, está no cargo dele e o cargo dele deixou de existir. Simplesmente o cargo dele deixou de existir. Bem, se o cargo deixou de existir e não tem nenhum outro cargo compatível que ele possa ficar, aí ele vai ser colocado em disponibilidade. E lá na frente nós vamos aprender, mas já vou logo te adiantando aqui, que aí a volta, o retorno daquele servidor que está em disponibilidade já será o aproveitamento. Então perceba que nessa questão aqui, nós estamos já falando várias situações interessantes, tá? Estamos falando aqui da reversão, falando da readaptação e estamos falando agora dentro desse contexto também do aproveitamento. Tanto é que diz aí, ó, o aproveitamento no artigo 49 é o reingresso no serviço público do funcionário em disponibilidade. Tá? Então, já falamos da readaptação, falamos do aproveitamento e agora vamos para o foco da nossa questão aqui, que é justamente o servidor, né, que vai sofrer a reversão. Então, esse servidor A, ele foi aposentado por invalidez, não deu para readaptar, ele foi aposentado por invalidez. Perfeito. Bem, quando ele foi aposentado por invalidez, uma coisa é certa. Qual, professor? Existiam razões, né, que levaram ele, né, para a aposentadoria por invalidez. Existiam razões, certo? Por exemplo hipotético aqui, hérnia de disco, um problema de coração, ou outro problema que realmente não teria como readaptar, e ele foi aposentado por invalidez. Fechou o raciocínio? Muito bem. Mas suponhamos que esse servidor voltou aí para a junta médica, passou numa junta médica e verificou-se por essa junta médica que são insubsistentes. Olha só, nesse outro momento aqui, o que nós entendemos? Entendemos que o servidor, ele passou por uma junta médica, tá? E essa junta médica concluiu que são insubsistentes, como diz o artigo, você verifica no artigo 46, tá? Após verificação em processo de que não subsistem, são insubsistentes motivos determinantes da aposentadoria. Então, se são insubsistentes esses motivos, tá? Se são insubsistentes, o que nós entendemos? Nós entendemos que vai acontecer a chamada reversão. Vai acontecer a chamada reversão. Fechou o raciocínio? Então, muita atenção, muita cautela. Esse tema é recorrente e pode cair na sua prova. E nós chegamos à conclusão que, em relação à questão número 1, a alternativa que vai para o nosso gabarito é justamente a letra A. Por quê, professor? Porque realmente reversão é o reingresso do aposentado no serviço público municipal, o reingresso no serviço público municipal, após verificação em processo de que não subsistem os motivos determinantes da aposentadoria. Está preconizado isso ali no artigo 46. Mas o recado dado é recado recebido, hein? Faça a leitura do artigo 9º, que traz as formas de provimento, o artigo 46, o artigo 49 e o artigo 61 também. Vamos para a questão 2. Antes, vamos apagar o quadro aqui rapidinho e já vamos direto para a questão número 2. O que nós temos de peculiaridade nesta questão de número 2, ela traz a seguinte redação. O conjunto segundo o Estatuto do Servidor Público Municipal,
número 8 de 92, o conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades entregues, cometidas ao funcionário, caracteriza. A letra A fala um cargo público, a letra B um emprego público, a letra C uma função pública, a letra D um estatuto público e a letra E um agente público. Qual seria a alternativa correta? Acompanhe comigo o artigo 3º da Lei 8 de 92. Diz assim, cargo público é o conjunto de deveres, atribuições e responsabilidades cometida ao funcionário. Então, um macete para você nunca mais esquecer. Falou do tema cargo público, olha esse macete. Falou do tema cargo público. Professor, eu quero ocupar um cargo público aqui no município de Fonte Boa, no Amazonas. Quer ocupar? Quero. Então, olha o macete, você tem que se dar por completo para esse cargo. Como assim, professor? Eu vou ter que me dar por completo para esse cargo. É o macete para você decorar justamente o que está atrelado a esse cargo público. E aí você observa aí, né, foi o que falou no artigo 3º. Vai ser o momento em que você vai ter o conjunto de quê, professor? Um conjunto de deveres, olha, um conjunto de deveres, olha o macete de se dar para o cargo público. Você vai se dar para o cargo público, por isso que você está estudando para o concurso público. Então, um conjunto de deveres, o que seria o A? Um conjunto de atribuições, e o que seria o R? Um conjunto de responsabilidades, tá? Então, é muito importante você gravar esse macete do dar. Por quê, professor? Última vez, quando você estiver no seu cargo público, você vai se doar, vai ter que se dar por completo esse cargo público. Então, justamente, cargo público, de acordo com o artigo 3º, é o conjunto de deveres, o conjunto de atribuições e o conjunto de responsabilidades cometida, entregue ao funcionário. Fechou? Então, nós chegamos à conclusão que o que vai para o nosso gabarito aqui, vamos analisar o que vai para o nosso gabarito aqui na questão número 2, é justamente o que? É justamente a letra A. Cargo público é o nosso gabarito na questão de número 2, tá? Sem mais delongas, vamos apagar o quadro e vamos para a questão de número 3. O que nós temos de peculiaridade na questão 3, ela traz a seguinte redação. A exoneração de cargo público efetivo dar-se a pedido do servidor ou de ofício. A exoneração de ofício será aplicada quando, exceto, a letra A fala, quando se tratar de cargo em comissão, letra B, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, letra C, quando o funcionário não entrar em exercício no prazo, e letra D, quando o servidor público não for habilitado no estágio probatório e adquirir o que, professor? Adquirir a aquisição da estabilidade. Qual é o recado que eu tenho nessa questão para vocês? O recado que eu quero trazer para vocês é o seguinte, que demissão, anote aí, demissão, tá? Não é a mesma coisa que exoneração. Coloque isso bem frisado no seu material. Demissão é diferente do que, professor? De exoneração. Professor, qual seria a diferença básica de demissão para exoneração? Super simples, super simples. O que é? A demissão, anote aí, possui um caráter punitivo. A demissão possui o quê? Possui um caráter punitivo. Professor, no Estatuto, na Lei 8 de 92, onde é que eu encontro as causas de demissão? Mais um dever de casa para você fazer a leitura de todas as causas de demissão que estão justamente ali no artigo, acabamos anotando aqui, mas está aí na sua legislação, procure as causas de demissão, tá? Que são importantes e fortes candidatos para cair na sua prova. Certo? Então, essa é a ideia inicial, que a demissão tem caráter punitivo, a exoneração não tem caráter punitivo. Eu quero fazer também a leitura com você, marque aí, muito importante cair na sua prova, é o artigo 103. Por quê? Porque assim como o artigo 9º trouxe as formas de provimento, aqui o artigo 103 traz as formas de vacância. Professor, o que seriam as formas de vacância?
é o contrário, como dizia meu filho quando era pequeno, é ao contrário das formas de provimento. Se a forma de provimento é forma de prover, forma de ocupar um cargo vago, as formas de vacância, a contrário senso, é o cargo ocupado que ele vai ficar vago. E o artigo 103 diz: a vacância decorrerá de exoneração, demissão, promoção, transferência, aposentadoria, posse em outro cargo e falecimento. Tá? É uma questão muito comum o examinador colocar na sua prova: marque a alternativa que não contém uma forma de provimento, ou marque uma alternativa que não contém uma forma de vacância, ou marque a alternativa que contém ao mesmo tempo forma de provimento e forma de vacância. Tá? E aí, quando você faz a comparação do artigo 103 com o artigo 9º, você observa que, por exemplo, a promoção tem no artigo 9º, a promoção tem no artigo 103. Então, você pode afirmar categoricamente que a promoção é uma forma de provimento e uma forma de vacância. O que mais, professor? Você pode observar que a transferência tem no artigo 9º e a transferência também tem no artigo 103. Então, categoricamente, nós chegamos à conclusão que são duas formas que, ao mesmo tempo, são formas de provimento e, ao mesmo tempo, são formas de vacância, a promoção e a transferência. De repente, é essa a questão da sua prova, tá? Muito bem. Continuando o raciocínio, ainda no artigo 103, fala da exoneração. Realmente, a exoneração ela pode se dar a pedido do servidor, o servidor vai e pede a sua exoneração, ou ela pode se dar de ofício. Professor, o que é de ofício? É sem provocação, sem requerimento, sem pedido. Tá? Então, mais uma vez, a exoneração ela pode se dar a pedido do servidor, ou ela pode se dar de ofício, sem provocação, sem requerimento, sem pedido. Tá? Aí, o próprio artigo 103, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A e a linha B e a linha C, traz aí quais são as situações em que é possível a exoneração acontecer de ofício, ou seja, sem pedido, sem requerimento, né? sem pedido. Aí a linha A fala quando se tratar de cargo em comissão. Cargo em comissão, não esqueça, ele é de livre nomeação e livre exoneração. Cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. Então, realmente, a exoneração no cargo em comissão ela pode se dar de ofício, sem provocação, sem pedido, sem requerimento. Corretíssimo, né? Aí só a gente vendo a lei. E aí o inciso 12, a linha B, fala que quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Como assim, professor? Você, quando for aprovado no concurso público, vai acontecer o quê? Você vai aguardar a sua nomeação. E quando você for nomeado, você vai tomar posse. E quando você tomar posse, depois você vai entrar em exercício. Aí, quando você entrar em exercício, vai ser feita a contagem do estágio probatório e, no final do estágio probatório, você alcança a sua estabilidade. Tá? E aí, o segredo é o seguinte, no estágio probatório, você vai ser avaliado em alguns requisitos e você tem que ser aprovado. Caso você não seja aprovado, né, no estágio probatório, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, você será exonerado de ofício, sem requerimento, sem pedido. A linha C do artigo 103, parágrafo 1º, inciso 2, diz quando o funcionário não entrar em exercício no prazo. Então, mais uma vez, vai acontecer sua aprovação. Depois da sua aprovação, você vai esperar a nomeação. Professor, qual é o lapso temporal que eu espero da aprovação para a nomeação? Geralmente vai ser o prazo de validade do concurso. Mas, lógico, que pode lhe chamar antes. Mas o edital sempre traz o prazo de validade do concurso, tá? Aí, olha só, você tomou posse. Então, houve a nomeação, né? Você tomou posse, mas não entrou em exercício. Bem, se você tomou posse e não entrou em exercício, cuidado. A banca vai falar que você vai ser demitido. Não, porque nós aprendemos que a demissão tem caráter punitivo. E aqui não vai punir você, não fez nada de errado. Tá? Então, na verdade, se você tomar posse e não entrar em exercício, você vai ser exonerado. Tá? E o parágrafo 2º diz que a demissão será aplicada como penalidade, por isso que nós sabemos que a demissão possui caráter punitivo. Leia na sua lei aí as causas de demissão. Tá? E para finalizar, o artigo 104 diz que a vacância da função gratificada decorrerá
Muita atenção para esse tema, função gratificada. Por quê, professor? Porque uma coisa você tem que ter em mente. Quando se tratar de função gratificada, olha só, hein? Quando se tratar de função gratificada, anote no seu material, a função gratificada, ela recai exclusivamente em servidores efetivos. Isso é muito importante, hein? Função gratificada, ela recai exclusivamente em quem, professor? Em servidores efetivos. Quem são aqueles servidores efetivos ou funcionários efetivos? São aqueles aprovados no concurso público, de provas ou de provas e títulos. Nunca esqueça desse termo, tá? Efetivo é aquele aprovado no concurso público de provas ou de provas e títulos. Esse é o efetivo. E quando se trata do tema função gratificada, é ocupado somente por efetivos. Cuidado, que é diferente do cargo em comissão. O cargo em comissão, ele não é ocupado somente por efetivos. O cargo em comissão, nós sabemos que é livre nomeação e livre exoneração, ele pode ser ocupado por efetivos, mas é possível também o cargo em comissão ser ocupado por não efetivo. É possível o cargo em comissão ser ocupado por não efetivos. Fechou o raciocínio? Tranquilos até aí? Muito bem. Então, vamos falar um pouco da função gratificada que está aí preconizado no artigo 104. A vacância da função gratificada decorrerá de dispensa a pedido do funcionário e dispensa a critério da autoridade. Então, perceba uma coisa interessante, tá? Quando se trata de cargo em comissão, fala-se em exoneração. Tá? O cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. Quando já se trata da função gratificada, já por ser ocupado por servidor efetivo, o termo não se chama exoneração, se chama dispensa. Tá? Agora ficou fácil, né? Nós gabaritarmos a questão 3. A exoneração de cargo público efetivo dá-se-á a pedido do servidor ou de ofício. A exoneração de ofício será aplicada quando? Exceto. Letra A. Quando se tratar de cargo em comissão? Sim. Cargo em comissão é livre nomeação, livre exoneração. B. Quando não satisfeitas as condições do estágio probatório? Sim. Se o servidor não for aprovado no estágio probatório, ele vai ser exonerado de ofício, sem requerimento, sem pedido. C. Quando o funcionário não entrar em exercício no prazo perfeito, a alternativa incorreta e que vai para o nosso gabarito na questão 3 é justamente a letra D. Por quê? Quando o servidor público for habilitado no estágio probatório, adquirir a aquisição da estabilidade. Errado. Por quê? Porque quando o servidor público for habilitado no estágio probatório, ele vai adquirir estabilidade, não vai ser exonerado de ofício. Tá? Então, mais uma vez, questão 3, letra D. Vamos aqui apagar o quadro para nós caminharmos direto para a questão de número 4. Vamos para a questão de número 4. Qual é a peculiaridade em relação à questão 4? Ela traz a seguinte redação. Tendo por base a lei número 8 de 92 do município de Fonte Boa, no Amazonas, denominado Estatuto dos Servidores Públicos do Município, é caso de aplicação de demissão, exceto, pronto, fiquei devendo para você, mas agora já estamos esclarecendo aqui. Fique atento ao artigo 226. Olha, quando já sabemos, né, que a demissão tem caráter punitivo, já sabemos que a demissão tem caráter punitivo, sabemos que tanto a demissão quanto a exoneração são forma de vacância, já sabemos disso. Só que eu quero que você fique atento aí que as causas de demissão estão no artigo 226. E o meu recado é, faça a leitura de todos os incisos do artigo 226. Aqui lá atrás, por exemplo, como causa de demissão, crimes contra a administração pública, abandono do cargo por falta de assiduidade, incontinência pública, conduta escandalosa e embriaguez habitual. Marque a palavra habitual, hein? Marque a palavra habitual, tá? A lei aí trouxe até um... Aqui pegamos da lei, né? Mas aqui o embriaguez, nossa, aqui está com S. Não sei, eu acho que é com Z, né? É com Z, mas não sei se foi o erro da lei ou foi o estagiário, não sei, mas não importa. Mas o detalhe é embriaguez habitual. Embriaguez habitual. Se a banca colocar uma das causas de demissão é a embriaguez, não, tem que ser a palavra habitual, tá? Insubordinação grave em serviço
Outra coisa importante, se a banca colocar uma das causas de demissão é insubordinação em serviço, não é qualquer insubordinação em serviço, é insubordinação grave. Marque a palavra grave, tá? Ofensa física em serviço contra funcionário ou particular, marque o finalzinho, salvo em legítima defesa. Lógico que você não vai ofender ninguém, né, fisicamente contra colega, funcionário ou mesmo contra particular. Só que, se for em legítima defesa, não será causa de demissão. Aplicação irregular dos dinheiros públicos, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio municipal, corrupção passiva nos termos da lei penal. Cuidado, hein? Cuidado que o examinador vai colocar corrupção ativa. Não é corrupção ativa, é corrupção passiva. Corrupção passiva. Muito bem. E o inciso 9 diz transgressão de qualquer dos itens do artigo 207 e 208 dessa lei. Dever de casa, faça a leitura do artigo 207 e 208 desta lei. E muita atenção no parágrafo 1º do artigo professor, 226. Por quê? Porque ele fala, considera-se abandono de cargo a ausência de serviço sem justa causa por mais de 30 dias úteis consecutivos. Ei, muita atenção nessa hora, hein? Falei para vocês, é importante fazer toda a leitura desses artigos, mas eu quero trazer uma peculiaridade para vocês que é comum em concurso, que é justamente esse termo, esse tema, abandono de cargo. Preste atenção, hein? Esse tema, abandono de cargo, ele é recorrente em concurso público. E principalmente, eu acredito que é forte para cair na sua prova, justamente por quê? Porque aí no município de Fonte Boa, do Amazonas, diz que esse abandono de cargo ele será caracterizado em caso de ausência de serviço sem justificação, né, sem justa causa. E olha aqui a cereja do bolo. Qual é, professor? Anote aí, 30 dias. Agora, presta atenção, vou até colocar com uma letra, com uma cor diferente. Não são somente 30 dias, tá? Na verdade, diz por mais, para caracterizar o abandono do cargo, é justamente o servidor faltar o seu serviço, lógico, sem justa causa, por mais de 30 dias, o quê? Úteis. 30 dias úteis consecutivos. É forte do examinador tirar essa palavra úteis. Ah, professor, 30 dias úteis é a mesma coisa que 30 dias? Não. 30 dias úteis conta-se de segunda a sexta, excetuando sábado e domingo, e tirando também os feriados, tá? Então, muito cuidado, muita cautela nesse tema aí, porque é forte para cair na sua prova. Cair na sua prova, o tema abandono de cargo, não esqueça, é caracterizado com ausência de serviço sem justa causa por mais de 30 dias úteis, 30 dias úteis consecutivos, tá? E o parágrafo 2º diz assim, considera-se falta de assiduidade, para fins desse artigo, a falta de serviço durante o período de 10 meses, por mais de 60 dias interpoladamente sem justa causa, tá bom? É muito importante você ficar atento. Agora sim, nos habilita aí a resolvermos a questão de número 4. A questão número 4, vamos gabaritar já a questão 4. O que diz a questão 4, mais uma vez? Tendo por base a Lei 892 do município de Fonte Boa, denominado Estatuto dos Servidores Públicos do município, é caso de aplicação e demissão, exceto, preste atenção que o examinador que a alternativa é incorreta. Letra A, crime contra a administração pública? Show, está preconizado no artigo 226. B, abandono do cargo por falta de assiduidade? Sim, está preconizado. C, incontinência pública, conduta escandalosa e embriaguez habitual? Perfeito. Letra D, insubordinação grave em serviço. Então, nós chegamos à conclusão que a alternativa incorreta que vai para o nosso gabarito na questão 4 é justamente a letra E. Por quê? Porque ofensa física, sim, em serviço contra funcionário particular, isso sim é causa de demissão. Mas a lei não fala ainda
em legítima defesa, salvo em legítima defesa. Porque se você ofender alguém, algum colega ou um particular em legítima defesa, não será causa de demissão. Fechou o raciocínio? Então vamos para a questão número 5. Vamos lá. Vamos para a questão 5, ela traz a seguinte redação: de acordo com o regramento constante do Estatuto do Funcionário Público de Fonte Boa, o reingresso no serviço público do funcionário em disponibilidade é denominado letra A, readmissão, letra B, readaptação, letra C, aproveitamento, letra D, reversão e letra E, nenhuma das alternativas anteriores. Ficou tranquilo porque nós já havíamos conversado sobre isso. Lembra que a primeira questão, salvo engano, trazia a redação ali do retorno do aposentado por invalidez. O retorno do aposentado por invalidez se chama reversão. Mas quando se trata do reingresso, não é a mesma coisa que retorno, daquele funcionário que está em disponibilidade, aí nós temos o aproveitamento. Vamos fazer a leitura do artigo 49, mais uma vez. Diz assim: o aproveitamento é o reingresso no serviço público do funcionário em disponibilidade. Então, na hora da sua prova, você tem que ter essas palavras-chave. Está voltando esse funcionário. O que ele era? Aposentado por invalidez. Reversão. Está voltando aquele funcionário. O que ele era? Ele estava em disponibilidade. Aproveitamento. Até falamos aqui, falamos até por aqui, falamos aqui ainda agora, que existem 2 servidores na inatividade, que são os aposentados e aqueles que estão em disponibilidade. Retorno do aposentado, reversão. Retorno do disponibilidade, aproveitamento. Aproveitamento. Fechou o raciocínio aí? Tranquilos até aí? Então, olha o macete para você nunca mais esquecer. Radar. Não é radar, não. É radar. Ok, professor? Vamos colocar do lado, que fica melhor, né? Colocar do lado o macete rada. Embaixo assim não fica legal. Colocar do lado o macete rada. O que nós temos aí, professor, desse macete rada? É um macete que surgiu agora. Surgiu agora para o seu material aí. Coloquei radar. O que é, professor? O macete radar. Não é radar, não, hein? É radar. O que é o macete radar? Olha só, preste atenção, marque no seu material. Falou em reversão. Falou em reversão. É a volta de quem? Do aposentado por invalidez. Falamos na questão número 1. Reversão é a volta do aposentado por invalidez. Do macete do radar. Aposentado por invalidez. Quem está voltando aí? Quem está voltando? É esse servidor. Ele está aposentado por invalidez. Então, reversão. Reversão. E o que é o macete do DAP, professor, para formar o macete do radar? É justamente quando se fala em disponibilidade, é justamente, né, é o retorno, no caso aí, quando é o retorno daquele que está em disponibilidade, se chama aproveitamento. Fechou, então, o macete do radar? Fechou, professor? Então, é simples. Quem está voltando? Quem está voltando? Esse servidor. Ele estava em quê? Em disponibilidade. Aproveitamento. Quem está voltando? Quem está voltando? Esse servidor. Tá. Ele estava como? Aposentado por invalidez. Reversão. Certo? Continuando aí, o artigo 50, diz assim: será obrigatório o aproveitamento do funcionário em disponibilidade em cargo de natureza e vencimento ou remuneração compatível com o anteriormente ocupado. Mais uma vez, imagina um servidor, um funcionário que ele foi demitido. Aliás, foi demitido não. O cargo dele deixou de existir, não tem um cargo compatível. Ele vai ser colocado em disponibilidade. Tá. Mas digamos que, né, quando ele voltar, ele vai ter que voltar para um cargo de natureza e vencimento ou remuneração compatível com o anterior. É o que diz o artigo 50. O aproveitamento, é importante você marcar isso, ele vai depender de prova de capacidade físico-mental, tem que saber se o servidor está bem, né, fisicamente e mentalmente, e mediante exame pela junta médica da rede oficial. Tá? Então, ele vai passar, esse servidor que estava em disponibilidade vai ser aproveitado, ele vai passar por um exame de junta médica na rede oficial. Tá? O parágrafo 2º diz: se provada em exame médico a incapacidade definitiva, na hora que ele vai voltar, foi comprovada a incapacidade definitiva, vai ser decretada a aposentadoria do funcionário no cargo em que foi posto em disponibilidade. Certo? Então, mais uma vez, foi provado aí categoricamente o que, professor? Foi provado que ele
no retorno, né? No retorno à incapacidade definitiva dele. E, professor, então vai ser aposentado por invalidez. Só para a gente completar o raciocínio. Lá na frente tornam-se insubsistentes as razões que levaram ele para a aposentadoria por invalidez. Reversão. É o retorno do aposentado por invalidez. Tá? Muito bem. O artigo 51 diz que se dentro dos prazos legais o funcionário não toma posse, tá? Ou não entrar em exercício no cargo em que tenha sido aproveitado, será tornado sem efeito aproveitamento e cassado a disponibilidade, com perda de todos os direitos da situação anterior. Como assim, professor? Imagina que eu sou um servidor do município de Fonte Boa, do Amazonas, e eu estou em disponibilidade. Estou de boa na Lagoa, sem trabalhar e recebendo. A culpa não foi minha, meu cargo foi extinto, e eu não tinha cargo compatível, fiquei de boa na Lagoa, estou na inatividade, recebendo proventos, estou de boa na Lagoa. Aí saiu o meu aproveitamento, ou seja, a administração me chamando para voltar. Eu digo, eu sou moleque doido, não vou voltar mesmo, não vou voltar. Ah, é? Não vai voltar? O que vai acontecer? Diz o artigo 51, vai ser tornado sem efeito o aproveitamento e vai ser cassada a disponibilidade, detalhe, com perda de todos os direitos da situação anterior. O que diz o artigo 52? Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência o de maior tempo de disponibilidade e, no caso de empate, o de maior tempo de serviço público municipal. Mais uma vez, de repente, aí 2 estão concorrendo aí em relação ao aproveitamento, existe aí o critério de preferência. De acordo com o artigo 52, inicialmente, aquele que tiver maior tempo de disponibilidade vai ter preferência. E se os 2 tiverem o mesmo tempo de disponibilidade, no caso aí o que tiver maior tempo de serviço público municipal. Perfeito? Agora sim, nós chegaremos à conclusão que a questão 5, a alternativa correta, letra C, aproveitamento. Perfeito? Futuros servidores do município de Fonte Boa, aí no estado do Amazonas, finalizamos esse bloco de correção e logo mais estaremos continuando nos outros. Um abraço e até o nosso próximo encontro.